Olá, bom dia. Primeiro um Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Ai, bom, então a primeira coisa que eu tenho que falar nesse vídeo que eu vou gravar agora, eu não estou procurando me defender de nada, porque eu não quero me defender de nada, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei tudo o que está acontecendo, já me foi revelado tudo o que aconteceu comigo, tudo que eu passei, entendeu? Então eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça para Ele, que é pregar a palavra dEle, como Ele fala que Ele acha de bom grado, né? Eu estou sendo criticado por tudo que é coisa, porque essas críticas que está vindo contra mim, Jesus adverte isso o tempo todo, né? Por exemplo, a maioria, eu conheço todas, olha, eu estou gabaritado para falar do que eu quiser falar, se eu estiver falando, pode ter certeza que eu estou preparado. Eu não estou preparado que nem esses pastores aí, né, dessas falsas igrejas, dessas seitas, né, satânicas, né? Eu não estou preparado que nem eles. Você entra em qualquer escritório de um pastor desse tradicional, dessas igrejas, você vê que eles têm livros de tudo que é maneira, uma biblioteca gigantesca, entendeu? Eles se preparam muito bem preparados para poder exercer a função que o diabo dá para eles, que é convencer você, crente, a seguir o que ele fala, e não o que o verdadeiro pastor fala, né? O verdadeiro pastor é o Senhor Jesus. Então a gente tem que se guiar pelo que ele fala, não pelo que os pastores das igrejas satânicas instruem vocês, entendeu? Jesus fala para essas pessoas a gente ouvi-las, mas não ser como eles. Ouve porque eles aprendem a palavra ao pé da letra, porque eles lêem muito, eles lêem a Bíblia, eles estudam muito para eles exercer a posição de pastor, eles são muito bem preparados, mas não é preparado por Deus. Ele aprende nos livros dos homens também. Lê a Bíblia, mas lê o livro dos homens também. A Bíblia tem toda a resposta para qualquer coisa que você queira na vida. Não há necessidade de você estudar a fundo os livros tradicionais do ensino dos homens, como matemática, essas coisas, entendeu? Porque a matemática em si, eu não acredito que seja obra de Deus, não. Porque, veja bem, a matemática, Deus não instrui ninguém a fazer alguma coisa que vai destruir o irmão, né? A matemática, a bomba nuclear, por exemplo, ela existe por causa da matemática. Então, no meu modo de pensar, Deus não inspirou isso, não. Mas desde lá atrás do primeiro pecado original, o homem adquiriu, né, o livre-arbítrio. Foi o que Deus falou, né? Ele deu uma ordem para não fazer, o homem e a mulher fez. Aí ele falou, então tá bem, agora vocês vão então segurar
o, o preço, né? Por ter desobedecido a minha ordem. Entendeu? Então, hoje eu vou falar mais da aparência. Entendeu? Porque é uma coisa também que eu tenho condição de falar. Porque eu fui o primeiro, pelo menos no Rio de Janeiro. Sempre que eu falar, eu foco mais no Rio de Janeiro. Meu nome não é o Velho do Rio à toa, não. Tenho 77 anos de Rio de Janeiro. Para não dizer que é 77, 76 e meio, porque faz 6 meses que eu saí do Rio de Janeiro. Então hoje o Deus tocou meu coração para falar da aparência, do cuidado excessivo com a aparência. Então, eu noto todas, sem exceção, qualquer uma religião, qualquer uma igreja, tirando uma ou outra, muito raro, que não está preocupado com a aparência. São duas coisas que as igrejas evangélicas fazem que eu acho esquisito. Uma delas é a aparência. Eles usam a aparência, porque a aparência você vai agradar a quem? A boa aparência agrada aos homens. A Deus não, Deus não liga para a tua aparência. Deus liga para o teu coração. O que está acontecendo no seu coração. Ele não liga, ele não tem diferença nenhuma você tomar um banho, fazer a barba, cortar cabelo, botar um terno, ficar todo impecável. Isso aí, meu amigo, isso não tem nada a ver com Deus. Deus não olha isso, ele olha o teu coração. Esse sistema de cuidar da aparência é muito usado pelas multinacionais, né? As multinacionais é que são assim. Que você vai para uma entrevista para o emprego, aí você cuida da parte externa, né? Aí você tem que estar todo arrumadinho, tudo, porque você vai agradar ao Deus do sistema. Para agradar ao Deus, né, o meu Deus, o que criou tudo, ele não liga para a sua aparência, não. Jesus nos dá vários exemplos disso. Ele liga porque está dentro do seu coração. O que eu falo aqui, eu não estudei nada para isso. Eu passei por situações na vida, enquanto vocês estudavam para cumprir aquele velho ditado que mamãe e papai botam na cabeça de vocês, vai estudar, meu filho, para ser alguém, lembra? Papai e mamãe falam muito isso, né? Não, para ser alguém não precisa estudar. Para você ser alguém para o mundo. Mas para Deus não há necessidade desse estudo que é pregado no sistema do homem, né? Não há necessidade nenhuma. Para Deus, Ele olha o teu coração. Por isso, eu estou sendo criticado por pessoas até do meu chegado a mim, da minha aparência, que eu estou com a aparência que as pessoas vão olhar e não vão dar valor ao que eu vou falar. Mas esse é o objetivo de Deus. Deus não quer que eu seja um superstar. Se Deus quisesse que eu fosse um superstar, eu tenho talento. Eu sou compositor, sou músico, sou artista plástico, sou um monte de coisa, eu tenho talento. Se Deus quisesse que eu florescesse no sistema do homem, ele já tinha feito isso. Então, não é que eu esteja relaxado com minha aparência. Eu estou preocupado mais com o que eu vou falar para as pessoas do que com a minha aparência. Entendeu? Vamos ver o que Jesus fala sobre isso? Porque eu tenho como princípio da minha pregação os ensinamentos do Senhor Jesus.
entendeu? Ele fala que nós devemos focar no primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso eu faço. Deus, para mim, está acima de tudo, como diz aí o político aí, acima de tudo e de todos. Deus é em primeiro lugar. E sobre a aparência que eu vou falar hoje, Jesus está aqui, ó. Quer saber o que Jesus fala sobre a aparência? Vamos lá. O que ele ensina, Jesus é o mestre, Jesus é o pastor, é o único pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só se pode chegar ao Pai através de mim. Nenhum outro homem no mundo tem condição de te levar a Deus. Nem Maria, infelizmente, para os católicos, nem Maria. Foi dado agora pelo Papa, ele bateu o martelo e falou que Jesus é o único. Maria não leva, que até o Papa bateu o martelo aí, a Maria também intercedia, né? Não. O Papa fez o certo, eu estou com o Papa aí. Ele tirou o poder de Maria e focou o poder na pessoa que tem que ser focado, que é Jesus, o Filho de Deus. Você é crente? Você tem fé? Então foca a tua palavra, ou foca a tua mente na palavra do Senhor Jesus. Ele é o pastor, Ele é o mestre, Ele é o tudo. Ele é o próprio Deus? Não, ele não é Deus. Ele representa Deus. Ele fala, tudo que ele faz é para engrandecer o Pai. Ele é um servo fiel de Deus, como todos devemos ser, que ele fala que todo mundo tem que ser que nem Deus, tem que se santificar, e ele ensina como. A palavra dele ensina tudo. Se você seguir a palavra dele, você não precisa fazer mais nada. Você será salvo. É só seguir a palavra dele. Parar de ouvir esses papos furados aí dessas seitas satânicas. Jesus adverte sobre essas pessoas, que eles vão falar o certo porque eles estudam a Bíblia. Mas não seja como eles. Que a maioria dos crentes que eu constatei nos cultos, eles vão mais pelo papo do pastor do que pelo próprio Jesus. Mas como eu fui uma pessoa preparada por Jesus para fazer o que eu faço, eu nunca eu aproveitei tudo que eu fiz um curso, tem uma coisa boa, tinha, eu captei. Mas o que está errado eu não capto. Eu não capto. Olha, tá vendo? Eu não sei, eu não terminei nem o primário antigo. Eu não tenho cultura humana nenhuma. Eu não li livros, altos livros. Quando eu era criança, eu gostava muito de ler história em quadrinho. E aprendi alguma coisa com história de quadrinho? Claro, a história de quadrinho tinha muita coisa, ensinava muita coisa. Eu lembro de uma vez eu estava vendo, eu gostava muito de ler Tio Patinhas, né? Aquele seriado de Tio Patinhas, Pato Donald, Pateta. Gostava muito de ler as historinhas dele. Ficou gravado na minha mente uma historinha que teve, não sei se foi do Mickey, do Pato Donald ou do Tio Patinhas, mas começava a história, um disco voador chegando na Terra e 2 ocupantes dentro do disco voador. Aí era 2 viajantes, do cara de outro planeta, né? Olhou para o lado e falou com o outro, e aquele ali é a Terra, você conhece? Aí o que conhecia a Terra olhou para ele e falou, conheço. Esse planeta aí falou tudo de errado que o homem fazia. Esse aí, eu não lembro bem o que ele falou, mas eu lembro que ele falou, esse aí é o planeta
onde eles contaminam a própria água que bebem, eles contaminam o próprio ar que respiram, eles acabam com a natureza que dá o ar para eles. E resumindo, falou a verdade, né? Do que nós fazemos. Fazemos tudo errado, tudo errado. Nós não, porque eu nunca fiz isso, eu não estudei para isso. Fiz nada que o homem fez. Eu fiz o que Jesus me ensinou, que foi Jesus que me preparou para isso. Vamos ver o que o mestre fala da aparência. Eu sempre falei uma coisa, depois eu vou falar. Ó, Jesus ensina que, embora o cuidado com o corpo seja importante, visto que é o templo do Espírito Santo, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então a gente tem que cuidar do corpo. Ele não desencoraja você a cuidar do corpo, não. Visto que é o templo do Espírito Santo. O cuidado excessivo com a aparência se torna vaidade e desvia o foco do que realmente importa para o Pai, para Deus, o coração do homem, né? O coração e o homem interior. Isso é que o Deus está preocupado, é o seu interior. Não é aquele negócio de ficar o tempo todo na academia se olhando no espelho, virando a bundinha para ver se a bundinha está bonitinha, para ver se o peitinho está estufadinho, para ver se está tanquinho. Deus não olha isso. Deus não olha isso. Porque você adquirindo um corpo desse, você quando se aproximar das pessoas, você vai ser julgado pela sua aparência física. E uma pessoa que dá valor a outra pessoa pela aparência física, não procede de Deus, entendeu? Eu dou valor, sempre dei às pessoas o que a pessoa é, como ela age com o próximo, né? Agora, as pessoas, a maioria, se você chegar com o corpo malhadão, pá, aí a pessoa, esse cara é aceito em qualquer lugar. Eu sei porque eu já fui assim, eu já tive um corpo invejável. Eu fui o primeiro homem a malhar em praia no Rio de Janeiro. Eu falo isso, se quer acreditar, acredita se quiser. O caráter do carioca, eu ajudei a construir com a minha vida, com o meu exemplo. Eu fui o primeiro, pelo menos na praia do Flamengo, e eu andava Flamengo, Botafogo, Leme, Copacabana inteirinha e chegava em Ipanema. Mas eu, de vez em quando, ia pro Leblon, porque eu morei no Natal de Paiva, no Leblon. Quer dizer, vindo aqui da primeira praia que é importante, que é a Praia do Flamengo, o Brejo, até o final do Leblon, todos os costumes, desde 1948, 52, a partir de 52, 53, a gente começa com 3, 4, 5 anos a lembrar de tudo, depois fica adulto. Eu lembro de tudo que aconteceu na orla, tudo. Eu fui o primeiro no Brejo, pelo menos no Brejo, depois eu andava pela orla até Ipanema, que eu ia jogar vôlei lá. Primeiro eu andava até o posto 5 de Copacabana para ficar junto com meu amigo salva-vida, Flávio Molina. Depois que eu comecei a jogar vôlei, eu andava, parava no posto 5, onde o Molina trabalhava, depois ficava um pouco com ele, depois seguia caminho direto para Ipanema. Em frente à Farm de Amoedo tinha uma rede ali, tinha uma rede na Farm de Amoedo, era a rede da Marinha, do lado do Rei da Marinha era a minha rede. Minha rede não, eu era penetra. Eu jogava lá porque eu jogava vôlei bem, e a política de vôlei da Orla eu sempre fui contra isso. Chegava uma pessoa do subúrbio, tudo, não podia jogar, só jogava quem era da rede. Tá errado isso, errado, errado. Nos Estados Unidos as redes ficam tudo armadas e fica lá para qualquer um que chegar a jogar. Aqui não, os moradores da Zona Sul, eles faziam um monopólio das redes.
Eles pegavam a licença, né? A prefeitura dava licença e só eles podiam usar. Na minha rede que eu joguei durante mais de 40 anos, 30 anos, sei lá, tinha essa política e eu sou contra essa política, sempre fui. Tanto que assim que eu pude, eu botei a rede do meu nome e depois passei a rede para o Marcelo Cândido, para a mulher dele, e ele exerce a rede até hoje com um propósito que eu achei o certo, que eu acho certo. Ele ganha o dinheirinho dele, ganha, está trabalhando honestamente, mas não discrimina, qualquer um que chegar lá pode ter aula com ele. O cara chegar do subúrbio, eu quero ter aula, ele vai dar aula, ele não vai discriminar. A política de vôlei de praia do Rio de Janeiro, as redes, você só pode chegar e participar se você for sócio da rede, né? Fazer parte daquela panelinha, né, que é feita, né? Tá errado isso. Nos Estados Unidos não é assim. A área lá pública, qualquer um tem o direito de usar. A rede armada fica sempre armada, não precisa esse negócio de levar a rede e armar, não. As redes ficam tudo armada, qualquer um, quem chegar primeiro usa. Aqui não, aqui tem um monopólio, né? Quem mora na Zona Sul, privilegiado, tem a licença, paga uma mixaria, né? Aí discrimina as outras pessoas. Eu sou contra isso. E essa política sempre teve na minha rede. Infelizmente, a primeira geração, a segunda geração também copiou e a terceira também. Está errado. Eu sempre fui contra isso. Tanto que eu te peguei assim que eu pude, o cara que estava a rede, estava no nome dele, tinha um ódio mortal de mim. Tanto que ele insistia pro filho dele, né? Pro filho fazer alguma coisa comigo fisicamente, mas não tinha condição, porque tinha medo, era frouxo, sempre foi frouxo. Comigo a maioria era frouxo, porque não tinha medo de ninguém. Eu ia para cima de qualquer um. O velho Nelson, né? Eu não tinha medo de ninguém. Esse cara esperou ficar velho, entendeu? Esperou ficar velho para ele poder fazer alguma coisa. O pai já tinha até morrido. Aí ele conseguiu, num golpe de judô, tentar, né, fazer alguma coisa comigo. Mas você vê que é um negócio que tá tão enraizado no coração do cara que ele conseguiu dar uma queda, mas não finalizar. Porque eu não consegui reverter porque eu já estava meio coroa, me faltou força. Ele é 10 anos mais novo do que eu, né? Ele se aproveitou disso. Ele conseguiu dar o golpe, mas não conseguiu finalizar. Porque eu quase consegui reverter, porque eu não tinha mais força. Por isso que ele não fez isso quando era novo, que eu ia quebrar ele todo. A verdade é essa, né? Entendeu? Mas eu já conversei com ele, já perdoei ele. Mas que ele é um canalha, mau caráter, né? Ele mas eu perdoei. A hora que ele chegar junto, eu vou perdoar ele. Quem vai julgar ele vai ser Deus, não vai ser eu, não. Então é isso, gente. Vamos lá, o foco principal é que eu fico contando as historinhas, que eu gosto de contar as historinhas. O foco principal do vídeo de hoje é o cuidado excessivo com a aparência. O corpo humano, isso aí quem me ensinou foi Jesus, tá? É ele que me inspira. O corpo humano é a coisa mais perfeita que tem. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus, do Criador. Então você acha que ele criou todas as coisas, você acha que ele não ia caprichar no nosso corpo? O nosso corpo ele é tão bem feito que a medicina tenta até hoje descobrir os mistérios do corpo, né? Descobriu o que aí? 1%? Se descobrir 1% já é muito, né? Porque o corpo é uma coisa que Deus fez. É uma coisa perfeita. Então, na diferença nossa dos animais é o raciocínio. O homem é raciocínio, o animal não. O animal age por instinto. Então,
age por instinto, mas quem dá o instinto é Deus. Então, se a gente se basear nas coisas naturais, nos animais, porque o animal ele é perfeito. Ele age por instinto, então ele age, é Deus que dá o instinto para ele. Pega um cigarro, puxa uma fumaça, pega qualquer animal, qualquer um, sem exceção. Cachorro, por exemplo, gato, qualquer um. Pega o cigarro, dá uma tragada e pega o cachorro por cima assim da cara dele e joga fumaça na cara dele e você vê o que ele vai fazer. Ele vai se afastar imediatamente. Por quê? Ele age por instinto. E Deus sabe que o cigarro é uma coisa prejudicial à saúde. Como ele age diretamente, o que o animal faz é diretamente ligado a uma ordem celestial de Deus, que é Deus que dá o instinto para ele, você pega uma fumaça, né, e joga na cara dele, não é só o cachorro, não, o gato, elefante, qualquer animal, ele repudia, ele se afasta da fumaça, porque sabe que aquilo ali faz mal para ele. Entendeu, gente? Então, por isso que eu dou um valor do caramba à cultura indígena, porque os índios agiam, antes de chegar o homem branco, eles agiam por instinto. Aí na cultura indígena não tinha febre, não tinha doença nenhuma, né? Os índios não tinham doença nenhuma quando o homem branco chegou aqui. Não tinha gripe, não tinha nada. Porque agiam por instinto, eles eram selvagens. Quando a coisa age por instinto, é perfeito, se torna perfeito, porque é o próprio Criador que está no comando. Agora o homem não, o homem adquiriu o direito de ser como Deus, não é isso que o diabo promete? Não, o homem não é como Deus. O homem adquiriu conhecimentos que não é que Deus não acha que seja bom. Um deles é a matemática. Deus permite? Permite. Deus permite tudo, ele dá o livre-arbítrio. Ele deixa você decidir o que você quer. Entendeu? Ele te dá o livre-arbítrio. Então você quer ser matemático? Você quer estudar para construir foguetes, para ir para a Lua, para Marte, tudo isso? É problema teu. Você pode fazer, ele te dá o livre-arbítrio. Ele não te dá permissão. As pessoas confundem, tudo que Deus aí é tão bom e deixa acontecer isso aí, crime, isso aí é o livre-arbítrio, cara. Ele não se mete, ele ensina. Pega a palavra do filho dele, que o filho dele ensina como tem que ser. Através do filho ele ensina, e através dos antigos profetas, né? Mas os profetas sempre é apedrejado, matam, entendeu? O homem não aceita o que Deus quer, então ele vai fazer uma separação, né? Uma pessoa que aceita, ele vai botar de um lado, não está escrito lá? Ele vai pegar as ovelhas dos cabritos lá, vai separar, vai haver uma separação. Por isso é que eu acho que não tem igreja. Como tem uma igreja se não houve a separação? A igreja vai vir depois que ele fizer a separação. Essa igreja que tem aí, tá tudo misturado. Quer dizer que a igreja do Senhor Deus vai ser a mesma coisa, ele vai fazer a mesma coisa que quando ele acabou a primeira vez, ele não tirou o livre-arbítrio, ele só falou, vai lá, tenha bastante filho, tudo, cuida aí da natureza, dos animais, faz tudo aí, mas você tem o livre-arbítrio. Ele não tirou o livre-arbítrio, ele fez o novo mundo, mas não tirou o livre-arbítrio continua. Então você que está me ouvindo, você pode fazer o que você quiser. Você pode matar,
você pode cuidar bem do velho, você pode matar, bater na tua mulher, enfiar uma faca na tua mulher, você faz o que você quiser. Um dia ele vai te cobrar, ele vai, né, tá escrito que ele vai cobrar um dia. Vem cá, eu falei para você não fazer isso, o que é que você fez? Aí você dá o seu argumento. Jesus vai estar do teu lado. Jesus vai ser o teu advogado. Vai falar, pai, esse cara aqui, ele fez isso, mas fez o outro lado aqui. Vai explicar. E o pai, o nosso Criador, é que vai bater o martelo. Ele é o juiz. Está escrito na palavra dele, através dos profetas, que cabe a ele a vingança. Ele é que vai saber o que é certo, o que é errado que nós fizemos. O primeiro mandamento que Jesus fala, e está na Escritura, né? O primeiro mandamento é ele acima de tudo e de todos. Desde o momento que você não obedece a esse princípio, você está fora. Jesus, ele foca bem quando é perguntado lá pelo fariseu, lá pelo mestre, que tenta fazer uma armadilha com ele, e ele responde, né? Ele fala, o primeiro mandamento é acima de tudo o meu pai. Mas eu vou dar o segundo mandamento, é amar o próximo como se fosse a si mesmo. Ele tinha, o pai dava condição a ele não mudou lei nenhuma, ele só, o que ele falava era o próprio pai que estava falando. Então o segundo mandamento é amar o próximo como se fosse a si mesmo. É muito difícil? É difícil. O cachorro faz isso com uma excelência maravilhosa. Né? O cachorro ele cumpre tudo que Jesus fala que nós devemos fazer, o cachorro faz. Você maltrata o cachorro, bate tudo, ele vai sempre abanar o rabinho para você, ele não guarda ódio de você. Conhece algum ser humano que faz isso? Você enche de tapa na cara e ele continua rindo, sorrindo para você, te agradando, se ele gosta de você. É o caso do cachorro, né? O cachorro, quem é o dono dele, quem não precisa tratar ele com amor e carinho, não, ele vai te amar, de qualquer jeito. É o que Jesus fala, para amar o próximo como se fosse a si mesmo. E o cachorro cumpre isso como ninguém, como nenhum ser humano. O cara maltrata, prende ele no quintal, deixa ele lá, às vezes no sol, sem água, sem comida e tudo, mas toda vez que você se aproxima dele, ele vai ser submisso a você, vai balançar o rabinho, vai tentar explicar para você que ele gosta de você, que ele te ama. Mas não, mas a maioria, né, pica, chuta o cachorro, tá nem aí pro animal, coitadinho dos bichinhos, né? Eu tenho uma pena, não só do cachorro, que o homem maltrata muitos animais. Deus não deu os animais ao ser humano para maltratar, não. Deus deu os animais para o ser humano para cuidar. Os animais são tão importantes para Deus, quando ele acabou com essa bagunça aí a primeira vez, lá com Noé, ele botou os animais dentro da arca, né? Se não fosse importante para eles, por que ele ia botar os animais dentro da arca? Esse é um episódio que a gente analisa que os animais são importantes para Deus. É a criação dele. E a Escritura diz que quando ele termina de fazer as coisas, tá lá, ele acha que tá bom. A única coisa que ele achou que ele fez e não ficou bom, que ele achou que não ficou bom, né? E não é bom mesmo, Deus está sempre certo, é o homem. Ele terminou de fazer o homem, depois de algum tempo ele falou, epa, peraí, não é bom o homem viver sozinho, né? Façamos uma ajudadora para viver com o homem. Aí ele criou a Eva, para ficar junto
com o homem, mas só que ele não tirou o livre-arbítrio da Elva. A Elva, ela foi feita, olha só, as mulheres modernas confundem, né, o ajudadora com escrava. Ajudar é uma coisa, ser escravo é outra. Tem homens que fazem da mulher escrava. Está errado, ela é uma ajudadora. A mulher é o alicerce de uma família. Tanto que quando ela decai, a família decai junto. Os filhos é mais o reflexo da mulher do que do próprio homem. O homem é o cabeça. O homem é que sai para trabalhar, para prover o sustento, tudo. Mas a mulher é super importante. Deus botou a mulher, deu uma importância muito grande a ela. As pessoas confundem. Ele não falou para a mulher ser submissa ao homem, mas ouvir o homem, porque o homem é o cabeça da família, né? O homem chegou primeiro, minha filha. Então, isso tem que ser levado em conta, né? Quem chega primeiro, né? O homem não chegou primeiro, a mulher não chegou depois. Então a mulher tem que chegar e tem que dançar conforme a música. Não do jeito que está hoje, né? Porque as mulheres hoje quer assumir a parte que cabe ao homem, ela quer ser cabeça. A mulher não é cabeça, não pode ser cabeça, vai contra a natureza humana. Tanto que fisicamente um homem vale por 10 mulheres. Um homem em igualdade de condição física, né? Vai pegar um homem fraquinho, tudo com uma mulher dessas que carregam peso aí, bate nele. Mas estou falando do homem forte também. Eu nunca bati numa mulher, porque eu sei da minha força que eu tinha, ia bater numa mulher, eu quebrava qualquer mulher que eu quisesse. Apesar de que quando eu era garoto eu tive uma briga no Morro Azul com duas irmãs que eram bravas pra caramba, eu saí, ela batia em todo mundo. Elas eram respeitadas no morro. Quem é do morro só vai lembrar aí, duas irmãs gêmeas, não sei se está viva, isso nos anos 70, 60, 70, antigo Morro Azul, na época do Maracanã ainda, duas gêmeas, tinha uma cumba, jogava um futebol do caramba, mas não deu certo, coitado. Era duas gêmeas que era baba, eram um sapatão as duas, e batia em todo mundo, ninguém encarava ela. Uma delas uma vez desceu lá para a minha área, que eu era do asfalto. Desceu para a minha área, cantou de gado para mim, eu saí na mão com ela e ela me encarou legal, cara. A mulher me encarou. Consegui dominar de saída não. E olha que na mão eu fui bravo. Nunca apanhei. Houve crocodilagem, né? Uma vez eu estava surtado, sentado, o Serginho do futebol, ele presenciou isso. Eu estava surtado, né? Surtado que eu falo é que Deus estava me corrigindo das coisas que eu estava fazendo errado. Surtado tudo, aí eu fiz alguma coisa, tinha criança, aí tinha um cara que estava com a mulher, aí ele viu que eu não estava procedendo legal, que eu estava surtado. O cara veio se aproximando, e eu surtado, tô sem a minha proteção, que é a malícia que eu tinha com o mal, né? Que eu sempre tive malícia. Deus fala para Jesus fala para gente ser tão malicioso como o diabo é. Ele chegou bem perto, quando ele estava bem perto, ele me deu um soco na cara. Um soco, pergunta o Serginho aí que ele vai te contar a história. Um soco brabo, cara. Soco bem dado, um cara forte, grande, bem grandão, fortão, deu um soco na minha cara. Qualquer um ali tinha ido pro chão, tinha apagado, mas eu não apaguei não, balancei a cabeça, levantei, fui para cima dele, aí ele se afastou. Eu surtado, ele se mandou, foi lá para a rua lá. Ele se arrependeu, porque depois ele andou circulando por ali, eu senti que ele
ele estava numa de chegar junto de mim, mas nunca chegou. Mas eu senti que ele estava meio arrependido, que eu já estava velho, né? Não se deve bater no idoso, né, galera? Vocês que estão aí, né, que gostam de bater, de pegar idoso, né? É muito fácil, né, você pegar um velho, né, cara? Tem que pegar um cara da sua idade. Eu nunca bati num velho, eu sempre peguei mesmo da minha idade. Forte, geralmente eu gostava de aqueles caras bem fortes mesmo. Eu nunca tive medo dessas pragas. Entendeu, gente? Então vamos lá, vamos falar da aparência, porque eu fico lembrando da minha época aí, né, de moleque aí eu fico lembrando. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Bom, é que o corpo é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. É o lugar onde o Espírito Santo habita. Cuidado excessivo com a aparência se torna vaidade e desvia o foco que realmente importa para Deus, o coração e o homem interior. Isso é que Deus se importa. Não é com aquele terno de corte italiano, barbinha feita, perfuminho, chegar na igreja todo pomposo, se sentir realizado, que vai todo mundo cumprimentar a mãozinha. Eu sei porque eu fiz isso também, né? Levado por por ter nessa congregação que eu participei, eu tinha nada mais, nada menos de 4 netos e um filho e uma nora. Isso me apagou um pouco o meu foco, que era o Senhor Jesus. Prioridade do interior sobre o exterior. A verdadeira beleza não reside em enfeites externos ou a aparência física, mas um espírito calmo e dedicado, que tem muito valor para Deus. A palavra enfatiza que o homem vê o exterior, porém o Senhor, Deus, né, o coração. Isso aí, esses artistas famosos aí, né, que bota crucifixo de ouro, grandão, esses caras aí que gostam de ostentar, isso aí tá errado, cara. Deus não olha isso não. Você acha que Deus vai olhar porque você tá com um crucifixo do tamanho de um bonde de ouro, cheio de coisa de ouro, não sei o de que, roupa cara, de marca, né? Aí Deus vai olhar para você. Não, cara, Deus olha os teus atos, o que você faz. Que você faz em relação ao ser humano, né? Cuidado, não obsessão. Cuidar, pô, aqui tá, deixa eu só acender isso aqui, pô, que tá brabo isso aqui, para me enxergar. Agora sim, vamos lá. Será que eu já apaguei aqui? Aí, tá vendo? Rapaz, o negócio da internet, eu não domino bem a internet. Eu não domino. Aí eu fico me baseando na internet aqui. Aí eu fico, né? Aí, tá vendo? Tá aqui, ó. Isso aí é o diabo. É o diabo tentando que eu pare aqui, né? Vamos fazer de novo aqui? Vamos lá. O que Jesus fala sobre o excesso de cuidado com a aparência física? Vamos lá. O Google é bom por causa disso. Você fala com ele e ele responde. Você não precisa acreditar em tudo que ele fala, mas o ensinamento de Jesus, ele é perfeito. Ó, Jesus, deixa eu ver quanto tempo. Ih, rapaz, já está quase, já passei do tempo, é só meia hora. Eu vou ler isso aqui rápido, depois vou terminar, porque eu quero explicar que a parte física não é importante para Deus.
O ato de caminhar já está bom. Não há exceção de você, né, botar o teu corpo no limite, não há necessidade disso. Jesus ensinou que o excesso de preocupação com a aparência física é uma forma de vaidade e uma distração das prioridades espiritual. Ele incentivou um foco maior na beleza interior e na atitude do coração que nos enfeite exteriores. Os ensinamentos de Jesus e da Bíblia sobre o tema podem ser resumidos em alguns pontos principais. Prioridades do coração. A mensagem central é encontrada em Samuel 16:7. O homem vê o exterior, porém o Senhor olha para o coração. Jesus enfatizou repetidamente que o que realmente importa para Deus é o caráter, é a condição espiritual da pessoa, não sua aparência externa. Entendeu? Bom, chega de ler isso, não preciso mais ler. Então, entendeu desde o momento que você está apegado a malhar, né? Todo dia, aquela obsessão por ficar no espelho, olhando como é que tá e tudo, isso aí já não tem mais nada a ver com Deus. Porque você está cultuando, você não está tratando o teu corpo, você está cultuando o teu corpo. Deus não gosta disso. O corpo não é para isso. Tanto eu dou como exemplo o caminhar. Antigamente os homens viviam muito mais, era caminhar. O cara, na época de Jesus, o cara para sair, né, sair de uma cidade para outra andava quilômetros. Você vê aí a filmagem antiga aí, não tinha gordo, não tinha obeso, não tinha tudo magrinho, tudo numa boa, né? Porque não tinha o fast food e ninguém ficava dentro da academia para botar o corpo monstruoso do jeito que bota hoje, né? Tem um homem que é forte de natureza, né? Eu conheço os homens, por exemplo, um amigo que eu tenho, que é lutador, ele não era de malhar muito peso não, mas ele era forte pra caramba. Ele era forte pra caramba e era temido. Ele quando chegava na praça para mim que andava, todo mundo tinha medo. E era meu amigo. E eu era muito criticado porque eu era amigo dele. Porque ele era um cara odiado. Porque ele era bravo pra caramba, por isso que eu gostava dele, que ele era a favor da justiça. Ele não gostava de injustiça, ele interferia, era Deus que botava ele para interferir. Ele nunca caçando briga por brigar, nada disso. Ele viu uma coisa que era injusta e ele comprava o barulho. Depois que eu fiquei velho, ele andou se metendo aí a tomar conta de mim. Ele sabe quem é que eu estou falando. Entendeu? Aí a vida dele é até ele começar a andar comigo, me proteger é uma coisa, depois é outra. A vida dele melhorou bastante, que ele colou comigo e o pai abençoa todo mundo que cola comigo, a verdade é essa. Eu morro de rir com ele. Ele andou aí, ele andou falando aí umas besteiras pra mim aí, eu dei umas broncas nele, nunca dei, mas acabei dando umas broncas nele, mas o senhor fala, né, porque as pessoas chegadas a gente não vai dar valor. Mas ele parou de brincar, pelo menos me respeitou, né? Deu uma bronca nele e ele parou de ficar de brincadeirinha comigo. Eu não tô de brincadeira não, cara, eu sou uma pessoa preparada por Jesus para mim fazer o que eu estou fazendo, dar meu testemunho. E eu não me preparei com a literatura, com os ensinamentos do homem, não.
O meu ensinamento vem direto com o Pai Celestial. É o Espírito Santo que age em mim. É só ver o meu comportamento, como eu ajo, ver se eu sou igual a esse pastor aí. Eu não tenho bem nenhum. Nasci sem bem, nasci no morro e vou embora sem nada, que nem Jesus. Nasceu pobre, viveu pobre e foi embora pobre. Beleza, gente? Já falei demais. É para fazer, porque é isso aí, quando é muito longo, muita gente não ouve. Não quer saber que eles gostam de coisa curtinha, né? Essa geração, né? Eles não gostam de prestar atenção no que o velho fala. Eles querem coisa rápida. Mas está na escritura também que ia ser tudo assim, não posso fazer nada. Mas tá na hora de eu parar aqui, eu vou parar. É isso aí, gente. A aparência não é o principal para Deus, é para o homem mas para Deus não. Deus não olha, não julga ninguém pela aparência. Se é feio, se é bonito, se é amarelo, se é branco, se é roxo, se é vermelho. Deus não olha isso, Deus olha o coração. Tá bom? É isso que é a minha mensagem de hoje. Para vocês parar para pensar. Vocês que se dizem cristão, né? Que dizem crente, né? Tá bom? Beijão, tudo de bom para vocês. Fica com Deus. Hoje é 26, né? Primeiro dia após esse Natal fajuto que tem aí, né? É isso aí. Deixa eu ir aqui agitar que eu tenho que sair com meus cachorrinhos. Cadê meus cachorros? Ah, tá dormindo ainda. Beleza? Tudo de bom. Fica com Deus todo mundo. Que Deus cuide de vocês. Que Deus oriente vocês. Abraço. Tchau.